Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo o versículo da Bíblia, que está em Salmos 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Vamos fazer uma oração. Você que está aqui, ou você que está na sua casa, vamos orar ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus, estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, na tua casa, ó Deus, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Senhor, venha perdoar, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai. Senhor, porque somos falhos, ó Deus, perante Ti, ó Deus. Senhor, estamos aqui, ó Deus, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Senhor, e Te dizer, ó Deus, que sem Ti, Senhor, não somos nada, ó Deus. Sem Ti, Senhor, não conseguimos, ó Pai. Senhor, mas através, Senhor, do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor, somos mais do que vencedores em Ti, Jesus. Somos gratos, Senhor, grato a Ti, ó Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, muito obrigada, Jesus. Só temos a Te agradecer, Senhor, pela nossa saúde, Senhor, por ter nos livrado, Senhor, dessa pandemia, ó Deus. Senhor, muito, muito obrigada, Jesus. É isso que eu Te peço, Senhor, e desde já, Senhor, Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor estará louvando o nome do Senhor. O Ministério de Louvor sauda a todos com a paz do Senhor. Amém? Antes
Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me
Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece.
toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Amém? Estará convidando já o irmão William, estará trazendo a palavra do Senhor. E que você que está em casa fique atento para ouvir a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor é a boca do Senhor, Ele falando conosco. Jesus. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7 e o versículo 11. Evangelho de Lucas 7, 11, diz assim: E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e Jesus disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Feche seus olhos. Cristo Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor nessa noite, Senhor, especial, neste culto da família, Senhor, o Senhor possa, Pai, sabe, derramar da Sua graça sobre nossas vidas. Porque se não fosse a Sua graça, nós seríamos, Pai, consumados, Senhor Jesus. Então, Senhor, eu peço, Pai, que a Tua palavra ela venha fortalecer os nossos corações. Ela venha fortalecer as famílias, Pai, da Tua igreja, da Tua casa. Ela venha trazer conforto, Senhor, aos nossos corações. Ela venha trazer resposta, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor, aquilo que nós buscamos. Que a Tua palavra venha saciar a nossa fome, Senhor Jesus. Então por isso eu te peço, Pai, fala conosco nessa noite. Derrama, Pai, da Tua graça, derrama do Teu Espírito Santo. Que sejamos tocados, Senhor Jesus. Que sejamos, Pai, ouvidos nessa noite. Ouve, Senhor, nosso clamor. Ouve, Senhor, nosso pedido de socorro, Senhor. E estende as Suas mãos, ó Deus. Toque em nossas vidas. Toca, Senhor, em nossas famílias. Senhor, não deixe, Pai, que nada de mal aconteça. Não deixe, Pai, que o inimigo venha lançar, sabe, grilhões, cadeias, Senhor Jesus. Que nessa noite nós possamos, Pai, através da Tua palavra, tomar posse, Pai, das Suas bênçãos, Senhor Jesus. E que a nossa família, Pai, ela seja, Pai, nessa noite fortalecida.
e que nós possamos aprender do Senhor, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em seu nome, Jesus. Amém. Esse texto ao qual nós lemos, irmãos, ele fala a respeito de um grande milagre ao qual Jesus fez. Jesus, antes de estar em Naim, naquela cidade, Jesus estava em Cafarnaum, também cumprindo um de seus propósitos. E a palavra de Deus fala então que ele vai em direção àquela cidade chamada Naim, uma pequena cidade, um pequeno povoado. E quando Jesus está chegando naquela cidade, ele não pode entrar naquela cidade, porque quando ele chega na porta da cidade, ele olha, e de lá de dentro da cidade vinha ali então uma grande multidão, havia ali então um cortejo fúnebre. E a palavra de Deus fala que naquele instante, naquele momento, naquele dia, um jovem, um rapaz tinha morrido, e sua mãe então lá em pranto, chorando, juntamente com a multidão daquela pequena cidade, estava indo em direção ao cemitério para enterrar aquele jovem. E é interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos identificar que muitos dos milagres de Jesus ele não cita o nome da pessoa, ele não cita a idade da pessoa, ele não cita as condições daquela pessoa, daquela família, ele não fala se aquela pessoa tinha uma condição boa ou se não tinha, ele não traz o nome daquelas pessoas, não fala nada a respeito daquelas pessoas, daquele instante, daquele momento. E é interessante que quando eu vejo isso, eu consigo identificar que para Deus, irmãos, não importa o seu nome, não importa a sua condição financeira, não importa se você veio de uma família que tem bastante posses ou se não tem, não importa se você é uma mulher, é um homem, não importa a sua cor, não importa nada disso para Deus. Porque para Deus não existe nada que seja impossível. Então quando nós identificamos muito dos milagres de Jesus, nós vemos que Jesus ele não dá nome às pessoas, porque não importa isso para Deus. Porque quando Deus ele quer, irmãos, fazer um milagre, Deus ele vai e faz. Independentemente da condição daquela pessoa, basta simplesmente que aquela vida, aquela pessoa esteja pronta, esteja com o coração aberto para que possa receber o milagre de Jesus. E quando nós vemos esse contexto e nós avaliamos a situação daquela mulher, nós identificamos que ela estava passando por um momento muito difícil. Todos nós bem sabemos que naqueles tempos, nos tempos de Jesus, as mulheres não tinham as mesmas condições e os mesmos deveres que elas têm os dias de hoje. Nos tempos de Jesus, uma mulher, para ter uma vida boa, uma vida, repleta de alegrias, uma vida, bem estruturada, ela precisava de ter um marido, de ser casada. E esta mulher, a palavra de Deus fala que ela era uma viúva, ou seja, ela tinha, em algum momento da sua vida, ela tinha o seu esposo junto com ela. Então, se nós analisarmos a vida dela antes desses fatos, a família dela sendo constituída por um pai, por uma mulher e por um filho, olhando nessas circunstâncias, ela tinha uma família abençoada, uma família próspera. Então aquela mulher um dia se casa, tem o seu filho, e todas as suas alegrias, todas as suas esperanças, todos os seus sonhos estão lançadas sobre aquele homem que era o provedor da sua casa. E quando nós olhamos para a vida dessa mulher, é como se fosse o nosso caminhar. Em algum momento daquela trajetória, aquela mulher tendo seu esposo ainda vivo, os sonhos delas,
as alegrias delas, a esperança delas estava sobre aquele homem. Mas a palavra de Deus fala que em certo momento aquele homem morre. Então aquela mulher pega todos os sonhos, os projetos, tira de sobre aquele homem, porque ele já não estava mais presente, e coloca sobre o seu filho, porque aquele filho seria a última esperança da vida dela. Aquele filho então, ele se torna um provedor da família. Mas a palavra de Deus fala que então aquele filho ele também morre. E por que eu disse que é como se fosse o caminhar, o nosso caminhar? Porque em algum momento da nossa vida, quem sabe você que está me escutando, em algum momento da sua vida, os seus sonhos que simbolizavam aquele homem, os seus projetos, as suas alegrias, as suas felicidades, quem sabe em algum momento do seu caminhar, da sua trajetória, acabou morrendo, acabou sendo enterrado, acabou os seus sonhos sendo frustrados, acabou os seus projetos sendo mortos. Mas quem sabe por um suspiro, um ânimo, você tirando forças da onde não tem, você fala assim: olha, eu vou lançar todos os meus sonhos no meu filho agora, como um ato de a última esperança. E quem sabe o filho também ele acaba morrendo, e você vê os seus últimos planos, os seus últimos sonhos, as suas últimas esperanças sendo enterrada juntamente com aquele jovem. Aquela mulher um dia teve um sonho, aquela mulher estava alegre, estava feliz. O seu marido morre, mas ela olha para o seu filho e encontra nele uma última esperança. Mas aquele filho também ele acaba morrendo, e aquela mulher não tem mais solução para ela, humanamente falando, porque ou ela ia se tornar uma moradora de rua, ou uma meretriz. Era isso que ela enxergava, porque os sonhos dela, morreu junto com seu esposo. A última esperança dela morreu juntamente com seu filho, e aquela mulher não tinha mais esperança nenhuma. Quem sabe você que está me escutando nesse momento, você tem olhado e tem refletido na sua vida, nos seus últimos dias, e tem perdido a esperança, tem perdido os sonhos, tem perdido a confiança. Mas eu gostaria de te dizer nessa noite, que assim como Jesus naquele dia estava na porta, Jesus ele está na porta hoje também. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele serei. Então, se você está se sentindo triste nessa noite, saiba que Jesus ele está à porta e ele bate. E cabe a mim, cabe a você convidar Jesus para entrar. Cabe a mim e cabe a você convidar Ele para sarar as nossas feridas, para remover todo o medo, toda a angústia, todo o sofrimento. A palavra Naim, que significa prazer, significa alegria. Mas naquele instante, aquela cidade que simbolizava a alegria, que simbolizava o prazer, estava passando por um momento difícil, por um momento de tristeza. Mas Jesus ele estava à porta, ele estava prestes a mudar aquela situação daquela mulher naquele dia. E quando Jesus ele encontra aquela mulher, a palavra de Deus fala que ele olha para ela, que ele sente íntima compaixão por ela, e que ele diz: mulher, não chores. Você consegue imaginar a situação daquela mulher? Velando seu filho, e chega um momento então que aquele jovem é colocado naquele caixão e começa um cortejo em direção ao cemitério. E eu consigo imaginar aquela mulher caminhando juntamente com aquela multidão.
E ela pensando, olha, eu já perdi o meu esposo e pela segunda vez eu estou fazendo o mesmo caminho. Só que dessa vez eu vou enterrar o meu filho. E eu consigo imaginar aquela mulher em prantos, chorando, sem esperança, sem solução, sem sonhos, sem projetos. E eu consigo imaginar aquela multidão, os vizinhos dela vindo e tentando consolar ela e falando, mulher, olha, não chores. Olha, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe, está no controle de tudo. Olha, eu estou aqui para o que você precisar. Se você precisar de algo, me fale, mas não chores. Mas às vezes, irmãos, as palavras do homem não têm poder para mudar as nossas circunstâncias. E é engraçado que quando Jesus ele vê ela, ele olha para ela, ele sente compaixão por ela e fala o que todo mundo falou para ela. E falou assim, olha mulher, não precisa chorar, não chores mulher. A única diferença aqui é que quando Jesus fala, irmãos, quando Jesus fala, é porque tem algo especial que Ele vai fazer. Quando Jesus olhou para ela e falou assim, mulher, não chores, Jesus já estava olhando à frente, Jesus já sabia o que ia acontecer. E eu consigo então imaginar aquela multidão e falando assim para Jesus, olha Jesus, o menino já morreu, a gente já está indo velar o menino, todo mundo aqui já falou para ela não chorar, e você vem e fala para ela também não chorar, mas o que vai mudar na situação dela, o que vai mudar na vida dela? Mas saiba que quando Jesus fala, Ele tem poder e autoridade para mudar as circunstâncias de nossa vida. Amém? E quando Jesus então, Ele fala para aquela mulher, e Ele olha para ela, Jesus tinha duas coisas muito fortes, que era o olhar dele e quando Jesus falava. Lembra quando Pedro, ele traz Jesus, lá em Lucas capítulo 22, se não me engano, quando ele nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante, e ele vê Jesus sendo preso, ele olha para Jesus, e quando Jesus olha para Pedro, o que a palavra de Deus fala? Que Pedro olhando para Jesus, e Jesus olhando para ele, ele começa a chorar amargamente. E foi ali que realmente Pedro se converteu. E quando Jesus fala, só para vocês terem um exemplo, quando Jesus morre no 3º dia, quando Jesus ressuscita, a palavra de Deus fala que 2 discípulos de Jesus estavam caminhando em direção a Emaús, e conversando a respeito daquilo que tinha acontecido, e 2 discípulos estão caminhando e falando, olha, você viu o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu, sabe, Jesus cumpriu tudo aquilo que Ele veio para cumprir, e Jesus transformou. E a palavra de Deus fala que Jesus, Ele aparece no meio dos 2, e aqueles 2 discípulos não conhecem Jesus, não reconhecem Jesus, e Jesus começa a conversar com eles e fala assim, olha, o que vocês estão falando, do que vocês estão conversando? E os discípulos falam, olha, nós estamos falando de Jesus, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que disse que ia ressuscitar. E Jesus vai conversando com eles, e aqueles homens, os discípulos não reconhecem Jesus. E Jesus conversa com eles, senta com eles, come com eles, e quando Jesus parte o pão, a palavra de Deus fala que aqueles olhos daqueles homens se abrem, e eles reconhecem que aquele homem que estava com ele era Jesus. E Jesus desaparece do meio deles. E um daqueles homens olha para o outro e fala, olha, quando Ele falava, porventura não ardia o nosso coração? Não ardia o nosso coração quando aquele homem falava? Então quando Jesus fala, irmãos, o nosso coração, ele tem que arder. Ele tem que arder porque quando Jesus fala é algo forte, é algo poderoso, é algo que tem, sabe, poder para mudar a nossa situação. E quando Jesus falou para aquela mulher, mulher, não chores, mulher.
Jesus, ele caminha em direção ao caixão, ele toca no caixão, olha para aquele jovem morto e diz assim: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E aquele jovem que estava morto, naquele caixão, a palavra de Deus fala que ele se levanta. Aleluias. E ele começa a falar. Ele começa a falar. Ele começa a falar. Sabe por que isso, irmãos? Porque é impossível alguém sentir o toque de Jesus e continuar de boca fechada. É impossível quando Jesus nos toca, quando Jesus toca em nossa vida, a gente fica calado, irmãos. A palavra de Deus não diz o que aquele jovem disse, mas eu acredito que ele começou a glorificar, irmãos. Eu acredito que ele começou a dar glórias a Deus. Porque é impossível sentir o toque de Jesus e continuar de boca fechada, é impossível. E Jesus, vendo então aquela situação, ele pegou na mão daquele jovem, encaminhou em direção daquela mulher e entregou aquele jovem àquela mãe. Aleluias. Eu consigo imaginar Jesus falando assim: olha, mulher, eu disse para você não chorar. Eu disse para você não chorar. Todo mundo falou aqui, os seus vizinhos, todo mundo te consolou, todo mundo tentou te fazer, trazer uma palavra amiga, mas ninguém teve a solução para o seu problema. Mas eu tenho autoridade sobre os céus e sobre a terra. E aqui então Jesus, ele pega e entrega aquele jovem, aquela mãe. E a palavra de Deus fala que todo mundo fica assustado. Todo mundo fica receoso. Todo mundo fica em choque ali com aquela situação. E para a gente estar encerrando, Jesus ele entrega aquele jovem a esperança. Ele devolve novamente os sonhos para aquela mulher. Ele devolve novamente as esperanças, os projetos para aquela mulher que estava sem sonhos, sem projetos. Para aquela mulher que estava presa pelas garras de Satanás. E nessa noite, quem sabe você que me ouve, está se sentindo preso com as situações do dia a dia, com as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Mas nessa noite a palavra de Deus fala que se porventura o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então você que me escuta nessa noite, não se sinta preso, não se sinta acorrentado, porque o homem, ele pode prender a nossa carne, mas o nosso espírito, ele não pode fazer isso. Lembra no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas presos naquela prisão, depois de ter apanhado o dia todo, estavam lá acorrentados, estavam presos. E a palavra de Deus fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas começavam a cantar e glorificar a Deus. E foi tão forte aquilo que houve um terremoto naquele lugar, e as cadeias caíram por terra. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo e Silas, eles sabiam a diferença de ser e de estar. Eles estavam presos, acorrentados, mas eles não eram presos. Existe uma diferença entre ser e entre estar. E quem sabe nessa noite você está se sentindo preso, se sentindo doente, se sentindo acorrentado. Mas saiba que Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele está visitando você no seu lar, na sua casa, na sua família.
E Ele está derrubando, está lançando por terra nessa noite todos os grilhões que te prendem, todas as cadeias que te prendem, todos os dardos inflamados que o maligno tem lançado. Deus nessa noite está lançando por terra, está trazendo novamente os sonhos e os projetos para a nossa vida. Então basta a gente olhar e escutar a voz de Deus, porque nessa noite Ele está à porta e Ele nos chama. E nas suas mãos estão as nossas bênçãos, e Ele quer nos entregar nessa noite. Se você crê, se coloque em pé. Vamos estar fazendo uma oração. Você que está na sua casa, feche seus olhos. Vamos clamar a Deus nesse momento. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, nós nessa noite, Pai, queremos dizer que nós somos dependentes do Senhor. Ó Deus, assim como naquele dia, Senhor, o Senhor restituiu os sonhos daquela mulher, daquela viúva, assim como naqueles dias o Senhor fez um milagre sobrenatural, Senhor, e o Senhor trouxe a vida àquele jovem novamente, porque somente o Senhor tem o poder de dar a vida, Senhor Jesus. Somente o Senhor tem autoridade, tem poder para, sabe, trazer à vida novamente os sonhos que foram roubados, os projetos que foram entulhados, Senhor. Nessa noite, Pai, nós clamamos a Ti e pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer novamente às nossas vidas aquilo que foi roubado, Senhor, aquilo que foi destruído, os sonhos que foram, Senhor, por aquela vida, aquela pessoa que não sonha mais, por aquela pessoa que não almeja mais, por aquela pessoa que não deseja mais, Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor nesse momento possa estar enviando o Seu Espírito Santo, o Consolador, Senhor, que o Senhor possa estar tocando nessa vida, nessa pessoa, e que o Senhor possa dar sonhos a elas, projetos de vida, esperança. Senhor, restitui aquilo que foi roubado. Senhor, nesse momento nós damos ordem, Senhor, aos Seus anjos para que acampem ao nosso redor. Senhor, e nós, Pai, profetizamos, Pai, que o Senhor, Deus, vai derramar da Tua graça, do Teu poder sobre a nossa vida, sobre o nosso Brasil, Senhor Jesus, sobre o mundo, Senhor, porque o mundo está passando por dificuldades, mas nós sabemos, Pai, que a cura, que o poder, Pai, está sobre as Suas mãos. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nesse momento possa estender as Suas mãos, Senhor. Estende as Suas mãos sobre o Brasil, Senhor. Estende as Suas mãos sobre nossas vidas, sobre o nosso bairro, sobre a nossa família. Porque o Senhor tem autoridade sobre os céus e sobre a terra, Senhor Jesus. E nós queremos estar debaixo da Sua autoridade, debaixo das Suas asas, Pai, debaixo das Suas mãos, Senhor Jesus. Então não deixe, Pai, que o inimigo venha trabalhar, não deixe que o inimigo venha roubar os nossos sonhos, não deixe que o inimigo venha roubar a nossa saúde, não deixe que o inimigo venha roubar a nossa família. E nesse momento, Pai, nós damos um basta, Senhor Jesus, e nós dizemos, Pai, que todo mal, que todos os grilhões, todas as cadeias estão sendo lançados por terra em nome de Jesus. Senhor Jesus, então, Pai, traz avivamento, Senhor. Traz avivamento sobre nossas vidas. Nos purifica nessa noite, nos transforma nessa noite. Que não saiamos daqui da mesma forma como nós entramos, Senhor Jesus. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, abençoa aquilo que temos e aquilo que somos, ó Deus. Que seja, Senhor, tudo para a honra, para a glória do Teu santo e bendito nome, Jesus. Amém.
Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare ao Senhor: Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. amém? Amém, irmão? Só para a gente encerrar dando a bênção apostólica, livro de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém?